Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Machado e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma grande novidade que pode certamente mudar o rumo do seu futuro financeiro, assim como mudou o meu. Mas antes de começarmos, conheça um pouco mais da minha história. Bem, eu venho de uma origem muito simples, para você ter uma ideia, tanto meu avô paterno, meus avós paternos quanto maternos, eles eram agricultores de subsistência lá no interior da Bahia. Lembro de crescer ouvindo as histórias que meu pai e minha mãe contavam, né, de quando eles eram adolescentes, eram crianças, passaram por vários problemas por causa da falta do dinheiro. Meu pai tinha que esfregar a calça no giral da porta, né, no umbral da porta, porque não tinha ferro de passar. A minha mãe, ela brincava com boneca de sabugo de milho e os dois tinham que catar mamona e vender na feira para comprar as coisas ali necessárias para adolescente, para uma criança. Eu não sofri com a pobreza, né, porque quando eu nasci, o meu pai já tinha tido uma certa ascensão social, né, pouca, mas para aquela situação era melhor do que ele já estava. E eu não sofri com a pobreza, mas eu a conheci de perto. Eu lembro de passar férias na casa da minha avó, tinha ainda 2 cômodos de terra batida, o fogão era a lenha, não tinha banheiro dentro de casa, o banheiro era fora. Então a nossa origem é bem pobre. Tem um fato que me marcou muito a minha infância, que foi uma vez quando eu e meu pai a gente foi visitar uma prima dele, não é? E chegando lá, ela estava com um bebê de 3 meses, né? E esse bebê não parava de chorar. E alguns minutos se passaram e meu pai perguntou o que era que estava acontecendo e ela falou: é fome, Hélio, ele só comeu água com farinha hoje. Então aquele fato me marcou muito. Claro, meu pai foi lá, fez a feira do mês para eles, mas aquela imagem me marcou. Então eu cresci querendo cada vez mais me afastar de situações como aquela. Então, quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos, começou a aflorar em mim o espírito empreendedor. Então, meu primeiro empreendimento, por assim dizer, foi uma plantação de pinha. Eu e meu primo Chico, a gente, naquele verão, meu pai me deu R$100 para eu passar aquele verão na casa da minha avó. Eu peguei R$50 e compramos 50 pés de pinhas e passamos o verão ali plantando e cuidando dos pés de pinhas. Então a gente imaginava que ia ficar multimilionário com aquilo, mas lógico não deu certo, porque depois eu tive que voltar para casa e o Chico não deu conta de tocar o empreendimento. Quando eu tinha por volta de 16 anos, eu e meu amigo Regis, que era um amigo meu da escola, do ginásio, a gente teve a ideia de criar escargots, né? Foi meu segundo empreendimento. Eu lembro que a gente teve que comprar a fita VHS, que era o curso Como Criar Escargots, e custava uma fortuna para os 2 moleques. Então eu juntei uns 2 meses, ele também juntou uns 2 meses de dinheiro, a gente juntos compramos o curso e ficamos todos animados. E a gente compramos os primeiros escargots. Lógico, também não deu certo por vários fatores, não deu certo, mas a gente estava empolgado com isso e esse foi meu segundo fracasso de empreendedorismo. E quando eu tinha 22 anos de idade, eu estava cursando Direito na Faculdade Católica lá em Salvador e, na verdade, nesse momento, eu estava já pensando apenas em procurar um emprego, né, para ganhar ali meus R$300, R$500 para ajudar um pouco nas contas da faculdade e me sobrar um pouco. E aí eu fui apresentado uma oportunidade de negócio que realmente mudou meu futuro financeiro. Aí sim eu acertei, não é? Era no ramo das vendas diretas, então eles tinham muito treinamento, muitos cursos, muita mentorização e juntando tudo isso e mais as minhas experiências fracassadas de negócio, eu consegui fazer com que a coisa funcionasse. E estava funcionando muito bem, estava fluindo bem. Comecei a ganhar dinheiro, não é? Eu lembro que no meu primeiro mês ganhei algo como R$800, depois isso foi para 1.200 e a coisa foi progredindo durante os primeiros 11 meses. No final de 11 meses estava ganhando algo como R$4.000, que
para mim era uma fortuna sem dúvida. Só que, junto com a grana que estava entrando, eu sempre estava com problema financeiro. Então, nos meus primeiros anos, ali eu tinha uma média de ganho de 4, 5 mil reais e sempre estava com a conta no vermelho, sempre estava usando cheque especial, sempre estava usando limite de cartão de crédito, sempre estava deixando as contas atrasadas e isso me perseguiu durante os meus primeiros anos de negócio. E o que acontecia? Eu achava que o problema era quanto eu ganhava. Eu estava ganhando 5 mil, eu achava que quando eu estivesse ganhando 8, as coisas iam melhorar. O tempo passou, eu ganhei 8, não melhoraram. Depois 10, depois 12, depois eu cheguei a ganhar 15 mil por mês e o que aconteceu é que as minhas dívidas estavam ainda maiores. Então, eu comecei a perceber que o quanto eu ganhava não era o ponto, não era isso que era o problema. Dinheiro não era o problema, entende? Então eu percebi isso e ali eu decidi que eu precisava de ajuda. Aí me lembrei do meu tio, Domingos, que sempre foi da família a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, sempre foi a referência financeira. E nesse momento eu tive com ele, fui à casa dele, falou: tio, preciso de ajuda porque não importa quanto eu ganhe, eu sempre estou endividado. E a gente não estava aguentando mais passar por aquela situação. Veja bem, eu tinha um Grand Cherokee na época e havia dias que eu não tinha o dinheiro para colocar gasolina, apesar de estar ganhando 15 mil por mês. Então, o problema não era quanto eu ganhava. E aí o meu tio foi meu primeiro coach financeiro. Lógico, ele não tem formação de coach, mas ele tem bastante experiência. Então, o que ele me ensinou naqueles dias ali e depois o acompanhamento que ele me deu foi fundamental para eu sair do vermelho, colocar minhas contas em dia e aí a coisa começou a melhorar, porque ele me explicou desde administração financeira básica, como eu deveria cuidar do meu dinheiro ali nas contas de casa, como eu deveria administrar o meu negócio, como eu deveria aplicar o dinheiro, ou seja, ele me deu durante aqueles primeiros meses ali várias noções e várias aulas sobre como eu realmente saí do vermelho. E passou o tempo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, saí do vermelho e o que aconteceu foi que eu comecei a ensinar as pessoas à minha volta, os meus colegas, as pessoas que trabalhavam comigo, eu comecei a ensiná-las também a como sair do vermelho, porque a gente trabalhava com muitas pessoas que estavam buscando uma solução nas vendas diretas e o principal problema dessas pessoas era que elas não sabiam lidar com o dinheiro. O problema não era que elas não ganhavam dinheiro, ganhavam, mas elas não sabiam lidar com o dinheiro. E agora eu estava fazendo todo esse processo de ensinar o método que eu aprendi com meu tio para essas pessoas. E a coisa funcionava para elas também. Então elas começavam a sair do vermelho, começavam a entrar mais dinheiro, elas começavam a progredir. E aí começava, toda vez que tinha um amigo, um colega, um conhecido, precisando de ajuda financeira, precisando de algum conselho financeiro, eu era sempre a referência, não é? Eu era sempre a pessoa que era procurada quando alguém estava com problema financeiro. E aí isso foi progredindo e até que há alguns anos atrás eu fiz um curso de coach, não é? Pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu entendi que eu poderia, não é, passar esse conhecimento de uma forma mais didática, de uma forma mais precisa para não só as pessoas que estavam à minha volta, os meus colegas de trabalho, meus amigos, meus parentes, mas também para todas as pessoas que se interessassem pelo assunto. Por isso, eu resolvi colocar esse conhecimento à disposição de toda e qualquer pessoa que desejar saber mais como controlar suas finanças. E por isso, chegamos no primeiro livro da série, que é Os 4 Passos para Sair do Vermelho. Então, pessoal, após todos esses anos ensinando meus amigos, parentes, meus colegas de trabalho a não só saírem do vermelho, como melhorarem o seu comportamento em relação ao dinheiro, em relação às suas finanças, eu percebi que eu poderia ajudar um número muito maior de pessoas se eu transcrevesse
essa informação se eu colocasse todo esse meu conhecimento num livro. E foi isso que eu fiz e por isso apresento para vocês de primeira mão o meu mais novo livro, que é Os 4 Passos para Sair do Vermelho. Com ele, você não só vai aprender a sair do vermelho, a controlar as suas finanças, a melhorar o seu comportamento em relação ao dinheiro, mas esse vai ser a sua primeira etapa para você seguir em rumo à sua total independência financeira, ok? Muito obrigado pela sua atenção, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.